Adestramento de cães. Este não é um livro sobre adestramento. No entanto, seu conteúdo pode torná-lo capaz de adestrar seu cão, mesmo que não tenha essa intenção. Isso nos ajudará a nos igualar aos cães que, sem possuírem um livro didático sobre as pessoas, já aprenderam a nos treinar sem que percebêssemos. A literatura sobre adestramento, cognição e comportamento não possui muitos elementos em comum. Os adestradores caninos usam alguns princípios básicos de psicologia e etologia, por vezes atingindo ótimos resultados, outras vezes obtendo resultados desastrosos. A maioria das técnicas segue o princípio da aprendizagem associativa. As associações entre eventos são facilmente aprendidas por todos os animais, inclusive os humanos. A aprendizagem associativa é o que está por trás dos paradigmas de condicionamento operante, que fornece uma recompensa, um biscoitinho, atenção, um brinquedo, um afago, sempre que ocorre um comportamento desejado, se o cão sentar. Por meio de aplicações repetidas, pode-se moldar um comportamento novo e desejado em um cachorro, seja deitar, rolar ou, para os mais ambiciosos, andar calmamente de jet ski puxado por uma lancha. Porém, com frequência, os princípios do adestramento colitam com o estudo científico dos cães. Por exemplo, muitos adestradores usam a analogia do cão como lobo domesticado para descrever como deveríamos ver e tratar os cães. Uma analogia é apenas tão boa quanto sua fonte. Nesse caso, como veremos, os cientistas conhecem muito pouco sobre o comportamento natural do lobo, e, muitas vezes, o que sabemos contradiz a sabedoria convencional que fundamenta essas analogias. Além disso, os métodos de adestramento não foram cientificamente testados, apesar das afirmações contrárias de alguns treinadores. Isto é, nenhum programa dessa natureza foi avaliado pela comparação do desempenho de um grupo experimental adestrado e um grupo de controle cuja vida, apesar de idêntica, não se submeteu a um programa de adestramento. As pessoas que procuram adestradores costumam compartilhar duas características pouco comuns: os seus cães são menos obedientes do que a média e os donos estão mais motivados a mudá-los do que a média. Levando em consideração essa combinação de condições e uns poucos meses, é muito provável que o cão apresente um comportamento diferente após o adestramento. As técnicas bem-sucedidas empolgam, mas não provam que o método de treinamento foi responsável pelo sucesso. Embora possa indicar a boa qualidade do programa, o sucesso também pode ter sido provocado por uma feliz coincidência. Pode também ter ocorrido em função de terem dado mais atenção ao animal durante o treino. Ou porque o cachorro amadureceu ao longo do programa. Ou até mesmo porque um cão ameaçador se mudou da vizinhança. Em outras palavras, o sucesso pode ser resultado de dezenas de outras mudanças ocorridas ao mesmo tempo na vida do cão. Não podemos distinguir essas possibilidades sem testes científicos rigorosos. Mais importante, o adestramento é, em geral, talhado para o humano, ou mudar o cão para que ele se encaixe na concepção do dono, e do que ele quer que o cão faça. Esse objetivo é muito diferente do nosso, o observar para ver o que o cão realmente faz, o que ele quer de você e como ele o entende. O cão e seu dono. Está cada vez mais na moda chamar de guardião ou companheiro de um animal de estimação, em vez de dono. Escritores inteligentes referem-se aos ou humanos ou dos cães, invertendo a posse. Neste livro, chamo de donos as famílias dos cães simplesmente porque esse termo descreve o relacionamento legal que temos com eles. Estranhamente, os cães ainda são considerados uma propriedade e uma propriedade de valor comercial reduzido, além do valor como reprodutor, ou lição que espero que nenhum leitor precise aprender. Celebrarei o dia em que os cães não sejam mais nossas propriedades. Até lá, usarei a palavra dono de forma política, por conveniência e sem qualquer outra motivação. Essa mesma razão também me orienta a usar o pronome pessoal, a menos que esteja falando sobre uma cadela. Em geral chamarei o cão de o ele, já que esse é o termo neutro o que usamos para os gêneros. Um véu da perspectiva do focinho de um cachorro. Esta manhã, fui acordada por Pump. Ela veio para minha cama e me cheirou enfaticamente, a milímetros de distância, seus bigodes roçando meus lábios, para ver se eu estava acordada, viva ou se era eu mesma. Ela pontua o despertar com um espirro exclamatório bem no meu rosto. Abro os olhos, e ela me fita, sorrindo, ofegando uma saudação. Olhe para um cão. Vá,
Olhe. Pode ser esse que está deitado perto de você agora, enrolado sobre as patas dobradas em uma caminha canina, ou esparramado de lado no chão de azulejos, patas em movimentos rápidos correndo por um gramado de sonho. Dê uma boa olhada, e agora esqueça tudo o que sabe sobre esse ou qualquer outro cão. Eis uma exortação reconhecidamente ridícula. Realmente não espero que você possa esquecer com facilidade o nome, a comida predileta ou o período singular de seu cão, ou muito menos tudo sobre ele. Penso nesse exercício como quem pede a um recém-iniciado em meditação para entrar em Satori, o estado mais elevado de iluminação espiritual. Na primeira tentativa, tenha isso como objetivo e veja até onde consegue chegar. A ciência, procurando a objetividade, exige que nos tornemos conscientes de preconceitos e perspectivas pessoais prévios. O que encontraremos, observando os cães através das lentes científicas, é que muito do que pensamos saber sobre eles está inteiramente ultrapassado, ou outras concepções, que parecem obviamente verdadeiras, ao serem examinadas de perto são mais duvidosas do que pensamos. Ao olharmos nossos cães de outra perspectiva, ou a do cão, podemos enxergar elementos novos que não aparecem naturalmente para aqueles de nós munidos com cérebros humanos. Assim, a melhor forma de começar a entender os cães é esquecer o que acreditamos saber sobre eles. A primeira coisa a esquecer são os antropomorfismos. Vemos os cães, falamos com eles e imaginamos o seu comportamento a partir de uma perspectiva preconceituosa, impondo nossos pensamentos e emoções a essas criaturas peludas. Claro, diremos, os cães amam e desejam, ou lógico que eles sonham e pensam, e eles também nos conhecem e entendem, ou sentem-se entediados, e ficam enciumados e deprimidos. Haveria uma interpretação mais natural para um cão que nos irrita tristemente quando saímos de casa do que achar que ele está deprimido porque o dono está de saída? A resposta é interpretá-los com base naquilo que os cães realmente têm a capacidade de sentir, perceber e entender. Usamos essas palavras, esses antropomorfismos, para nos ajudar a compreender o comportamento canino. É natural que, intrinsecamente, optemos pelas experiências humanas, o que nos leva a entender as experiências animais apenas na medida em que esses comportamentos se assemelham aos nossos. Lembramo-nos de histórias que confirmam nossas descrições dos animais e convenientemente esquecemos as que não o fazem. E não hesitamos em repetir fatos sobre macacos, cães, elefantes, ou qualquer animal, mesmo sem provas apropriadas. Para muitos de nós, a interação com bichos que não são de estimação começa e acaba nos zoológicos e programas de TV a cabo. A quantidade de informações úteis que podemos obter dessa escuta velada é limitada, um encontro tão passivo revela ainda menos do que obteríamos ao olharmos pela janela do vizinho quando passamos por ela, pelo menos, o vizinho é da nossa espécie. Os antropomorfismos não são inerentemente odiosos. Eles nascem de tentativas de entender o mundo, não de subvertê-lo. Nossos ancestrais humanos teriam antropomorfizado regularmente ao tentar explicar e prever o comportamento de outros animais, incluindo aqueles que podiam desejar comer ou os que podiam querer comê-los. Imagine à noite, na floresta, encarar um estranho jaguar de olhos brilhantes. Nesse momento, refletir sobre o que você pensaria ou se fosse o jaguar ou provavelmente seria apropriado, e o levaria a se afastar correndo desse gato. Os humanos sobreviveram, se não era verdadeira, a atribuição era pelo menos suficientemente verdadeira. No entanto, de um modo geral não estamos mais em posição de ter que imaginar os desejos do jaguar a tempo de escapar de suas garras. Pelo contrário, acolhemos animais e lhes pedimos para se tornarem membros de nossas famílias. Para tal propósito, os antropomorfismos não nos ajudam a incorporá-los aos nossos lares e estabelecer com eles os relacionamentos mais estáveis e satisfatórios possíveis. Isso não significa dizer que estamos sempre errados em nossas atribuições, e talvez seja verdade que nosso cão esteja triste, ciumento, curioso, deprimido, ou deseje um sanduíche de pasta de amendoim para o almoço. Porém, é quase certo que não podemos afirmar, digamos, que se trata de uma depressão baseada nas provas que temos diante de nós, os olhos enlutados, o suspiro alto. Nossas projeções são frequentemente precárias ou inteiramente despropositadas. Podemos achar que um animal está feliz quando vemos os cantos de sua boca virados para cima, tal o sorriso, no entanto, pode ser enganador. Nos golinhos, o sorriso é uma característica fisiológica ixa, tão imutável quanto o rosto atemorizante pintado na cara de um palhaço.
Entre os chimpanzés, um riso é um sinal de medo ou submissão, o que está muito longe de significar felicidade. Da mesma forma, um humano pode arquear as sobrancelhas por surpresa, mas o macaco capuchinho que arqueia as sobrancelhas não está surpreso. Ele não está revelando nem ceticismo nem alarme, ao contrário, está sinalizando para os macacos próximos que suas intenções são amigáveis. Em contrapartida, entre os babuínos, as sobrancelhas arqueadas podem ser uma ameaça deliberada. Lição: cuidado para qual macaco você vai arquear as sobrancelhas. É nossa responsabilidade encontrar uma forma de confirmar ou refutar essas afirmações que fazemos sobre os animais. Talvez pareça um deslize inofensivo ver olhos tristes em vez de depressão, mas os antropomorfismos frequentemente passam de benignos a nocivos. Alguns põem em risco o bem-estar dos animais envolvidos. Se vamos administrar antidepressivos a um cão com base na interpretação de seu olhar, é melhor termos certeza de que nossa interpretação está correta. Quando presumimos que sabemos o que é melhor para nosso animal, inferindo a partir de nós ou de qualquer outra pessoa, podemos inadvertidamente estar agindo de forma contrária aos nossos objetivos. Nos últimos anos, por exemplo, houve uma verdadeira comoção acerca do aprimoramento do bem-estar dos animais criados para serem abatidos, tais como dar aos frangos acesso ao ar livre, ou espaço para vagar em seus poleiros. Embora o resultado final seja o mesmo para o frango, ele vai acabar virando o jantar de alguém. Há um crescente interesse no seu bem-estar antes de serem mortos. Essa situação tornou-se mais evidente quando coletava dados a respeito do comportamento dos rinocerontes brancos. No parque de vida selvagem, são os animais que vagam, relativamente, livres, enquanto os visitantes ficam restritos a trenzinhos que circulam ao redor de grandes áreas cercadas. Eu estava em um trecho estreito de grama entre o caminho e a cerca, observando um dia típico de socialização daqueles animais. Quando os trenzinhos se aproximavam, os rinocerontes paravam o que estavam fazendo e se juntavam rapidamente em uma formação defensiva, traseiros juntos, as cabeças irradiando como se fossem feixes de raios solares. Embora sejam pacíficos, eles têm uma visão precária e podem facilmente se assustar quando não sentem o cheiro de alguém se aproximando, contando uns com os outros para servir de vigias. Quando o trenzinho parou, todos olharam boquiabertos os animais que, conforme anunciado pelo guia, não faziam nada. Porém, o motorista continuou, e os rinocerontes retomaram seu comportamento normal.